Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler o verso 26 e do 55 ao 57. Vamos todos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, queridos. O último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, obrigado, meu Deus. É a Páscoa. Não é apenas uma data comemorativa, uma data que traz a lembrança de algo que aconteceu, mas a Páscoa de cada dia, a Páscoa que o Senhor nos dá a oportunidade de viver, Senhor Jesus, de maneira muito mais plena, conhecendo a Ti, vivendo a intimidade contigo. Senhor, eu te peço que, Pai amado, toda ameaça que a morte representa, tudo aquilo que o espírito de morte, ele tenta fazer, e o Senhor denunciou isso, que o diabo veio, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Senhor, na autoridade do teu santo nome, com o Senhor, aquilo que o Senhor reservou para a sua igreja, para todos nós, age com poder e glória agora, Senhor. Age com poder e glória, meu Deus. Nós te pedimos e te clamamos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Nós sabemos que esse versículo onde o apóstolo Paulo, ele traz palavras memoráveis, palavras retumbantes, palavras que fogem daquilo que é apenas um versículo que nos anuncia, que nos explica, que nos ministra alguma coisa. É palavra de poder de Deus. E eu quero te dizer que a raça humana, o homem, os poderosos dessa terra, os que julgam poder fazer a guerra, ou interromper a guerra, ou se sentem donos de situações, são pessoas absolutamente normais como eu e você. De manhã o Senhor me trouxe a recordação de um cliente, durante muitos anos ele foi cliente da agência lá em São Paulo, e ele era multimilionário. Dentro do segmento que ele atuava, ele era uma pessoa multimilionária, não era da área de construção, da área de incorporação. E já mencionei isso aqui, mas eu acho que é muito bom lembrar dessas coisas quando a gente está vivendo uma síndrome, a gente está vivendo uma tendência de que o poder fascina. E eu não estou me referindo só aos poderosos da terra, que podem abrir e promover uma guerra ou não. Eu estou falando de, muitas vezes, pessoas que são simples, ou pessoas que com alguma coisa se sentem tão poderosas e que usam desse pensamento, desse raciocínio, para viver cada vez mais afastada do nosso Deus. Esse cliente em especial, ele sabia que eu era pastor, bispo, enfim, ele tinha um sentido de respeito, até de carinho, admiração, porque ele era um ex-evangélico. A vida engoliu ele e fez ele se achar muito. E por causa disso, ele foi deixando sentimentos e princípios que são espirituais, que é a razão da gente viver. Me lembrei de outro fato também, que numa reunião aí sim, com uma das maiores construtoras e incorporadoras do país, eles estavam fazendo um projeto, um produto, estavam preparando um produto, e eu estava na mesa de reunião junto com eles. Acho que tinha umas 18 pessoas, todo tipo de disciplina, de paisagista, arquiteto, engenheiros, etc. Todo mundo discutindo um projeto que, a dinheiro de hoje, né, Alexandre, pastor Gabriel consegue calcular isso rapidinho, mas foi lá por 98, 99, era 500 milhões de reais, o que eles chamam de VGV. O que é VGV? Volume geral de venda, ou seja, o produto sendo vendido teria uma arrecadação nessa ordem de 500 milhões na época.
Quanto que representa isso hoje, Alê? É tanto zero que é difícil calcular. Mas, vamos saber desse número já já. 2 bilhões e meio, é isso? 2 bilhões e meio. O Espírito Santo, no meio da reunião, me chamou a atenção e me falou, olha para o rosto de cada um. Isso eu estou falando há 28 anos atrás, 98. E quando eu olhei, o Espírito Santo ministrou, foi uma experiência que eu tive com Deus muito forte. De repente eu me desliguei daquela reunião e o Espírito Santo ministrando, eu comecei a olhar e o Senhor trouxe, eles todos vão construir algo que vai ficar, se o Senhor não voltar, por centenas de anos, que representa um faturamento absurdo para essa empresa. Mas eles não têm controle de nada. Eles não vão morar no planeta Terra essas centenas de anos. Você está entendendo o que o Senhor quer ministrar para as nossas vidas? Eles não vão usufruir disso e admirar isso por centenas de anos. Nós estamos falando de 90, 100, um pouco mais para alguns que eu conheço, inclusive, nesse momento, mas ninguém vai se perpetuar. E aonde está todo o nosso foco? E aonde está essa sensação de poder que alguém que vai faturar 2 bilhões e meio e botar para dentro de casa, o produto ele era irrepreensível, o produto era perfeito, então a venda com certeza ocorreria como ocorreu. Aquele outro primeiro que eu falei, que ficou milionário e que deixou de ser uma pessoa perto de Deus, simplesmente eu me resolvo, eu me entendo, eu me relaciono com Deus da minha forma. Não tem a minha e a tua forma, tem a forma que Ele estabeleceu. Semana passada nós falamos um pouco a respeito disso. Quando nós nos tornamos autossuficientes, nos tornamos, enfim, eu controlo, eu me relaciono com Deus, eu sei quem é Deus, Deus me conhece, Deus sabe do meu coração. E eu não quero viver uma vida de compromisso, uma vida de entrega, uma vida de estabelecer raízes e dar fruto dessas raízes para o meu Deus. Inverte tudo. Quando Ele, o Filho de Deus, e na Páscoa nós reconhecemos isso mais do que em qualquer outra data, Ele se abriu, Ele se despiu, literalmente. Ele se abriu e Ele se entregou. E nós somos cheios daquilo que nós achamos, do que nós consideramos, daquilo que a gente acha que tem que ser assim ou assado. Eu quero declarar para você que a morte não é só quando alguém fecha os olhos porque partiu para a glória. Espero que para a glória. Estou me referindo à humanidade. Mas a morte, ela cerca a vida do homem desde o momento que ele nasce. Se o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham de maneira abundante. Jesus, ele se manifestou, ele se entregou e o Senhor pagou um preço pela vitória sobre a morte, que escreve o nosso nome no livro da vida, mas nós estamos aqui hoje, para ninguém perca tempo e distraia a sua vida e não entenda que as nossas prioridades e os nossos valores nessa Páscoa, numa Páscoa como essa, precisam ser trabalhados, precisam ser transformados. Eu nunca vou conseguir entender isso plenamente se eu não abrir o meu coração para aquilo que representa o propósito de Deus. O propósito de Deus, ao entregar a sua própria vida, não foi garantir só uma vaga no céu para mim e para você. Ele fez isso com a intenção direta de estabelecer o seu reino sobre a terra. Ele fez para que o reino de Deus fosse estabelecido, e o roubo, a ruptura que aconteceu no universo, quando Satanás, ele levou 1/3 dos anjos que se transformam nos demônios, que nós sabemos que existe a luta do bem contra o mal. Querido, eu quero declarar em nome de Jesus, não subestime as escolhas que nós fazemos, não subestime o mundo espiritual e o que representa o reino de Deus, de nós estarmos. Vou pedir para não conversarem, por favor.
É muito importante que a gente mergulhe e entenda o que Deus quer falar agora com as nossas vidas. Eu chorei muito nessa semana por esse culto, na presença de Deus, pedindo, Senhor, aquilo que o apóstolo pediu ontem, eu estou pedindo pela igreja que haja uma explosão de reavivamento, que haja uma explosão de unção, que haja uma explosão. Eu não quero ser um preletor na casa de Deus, eu quero ser um profeta. Eu quero que a minha boca se abra e possa causar aquilo que o Senhor deseja fazer na tua vida. Para isso é necessário que eu chore a respeito disso, mas é necessário que você chore na presença de Deus, dizendo: Senhor, revela, Pai amado, que proporção, que dimensão. Eu não quero que o espírito de apostasia tenha espaço. Eu não quero que o esfriamento, eu não quero que as dúvidas, eu não quero que a incredulidade interfira nesse caminhar contigo, meu Deus. Essa palavra, ela traz exortação para a nossa vida, claro que sim, traz para a minha vida, traz para a nossa vida, mas essa palavra, ela traz também edificação, porque a partir de hoje, tendo consciência disso, eu e você vamos poder andar nesse propósito e vamos ver muito ser edificado, não só na nossa vida, mas através da nossa vida. Deus deseja tanto usar você, querido. Deus deseja tanto usar cada um de nós. Hoje, nós celebramos a Páscoa, uma passagem aonde nós podemos declarar, como Paulo afirma, o último dos nossos inimigos, o último. Aquele primeiro cliente, ele queria tentar me convencer que não era bem assim. E nós vivíamos já desde aquela época um tempo muito radical, não é radical em ativismo, mas radical em amor. Eu vi Deus construir um centro de recuperação quando não havia nada para construir. Eu vi Deus fazer. Eu vi Deus, ontem eu falava com o meu genro, e o meu genro começando a entender aquilo que representa o mover, a unção apostólica. O meu genro falou, ele me chama de tio, ele falou: tio, por que nessa altura do campeonato da tua vida, você vive de maneira tão intensa? Eu falei: porque não existe outra forma de viver. O amor é intenso. Eu não conheço outra forma de viver ou de ser feliz. Aí ele falou para mim, mas em determinados momentos, eu falei: deixa eu usar um exemplo para você, para isso que você está falando sobre determinados momentos. E eu falei para ele: há 25 anos atrás, eu e a bispa fomos padrinhos de casamento da bispa Fê. As filhinhas foram dama de honra, junto com algumas outras crianças. E lá foi muito lindo, a linha estava lotada, a linha estava cheia, todo mundo muito feliz com aquele momento. De lá foi feito um jantar, uma festa, nós estávamos felizes naquele momento, tendo a oportunidade de comemorar, celebrar. Quando eu saí de lá, era 4 da manhã, e o apóstolo permaneceu lá, atendendo as pessoas, os convidados, etc. E depois ele tinha que resolver as coisas todas. No dia seguinte, eu cheguei 4:30 da manhã em casa. No dia seguinte, eu saí cedo para ministrar. Eu fui pregar em Alphaville. E quando eu liguei o rádio, eu vi o apóstolo no culto, lá na Nicolas Boer. Vocês se lembram? Iam caravanas daqui. Olha só, gente, iam caravanas daqui lá para Nicolas Boer. Pastor Carmelito é desse tempo. Quem mais foi em caravanas lá para Santa Ceia, lá em São Paulo? Socorro, várias pessoas fizeram isso. Hoje não vem nem na Santa Ceia, na São Clemente 174. Pastor Carmelito está concordando. O que mudou? Porque na vida do apóstolo que eu vi, eu falei: se eu sair às 4, cheguei 4:30, fui dormir às 5, e o apóstolo? Mas não deu outra. Na reunião seguinte, toda semana nós tínhamos reunião com o apóstolo. Na reunião seguinte, eu cheguei para ele com o maior carinho, com toda a liberdade, e falei: apóstolo, por que o nosso querido pai espiritual não convocou alguém para poder estar no teu lugar no domingo pela manhã?
né? A gente sabe do casamento, o trabalho. Ele virou para mim e ele me deu a resposta que me discipulou mais uma vez, no silêncio dele, na atitude dele. Ele disse: como eu poderia, num dia tão feliz de poder casar minha filha, poder oferecer um jantar para as pessoas que estavam no domingo, dia do Senhor, no dia seguinte, eu não estar na casa do meu Deus para ser grato a Ele por aquilo que Ele me deu. Eu falei: toma, Budi, aprende. Nós estamos falando de uma postura de vida que Deus, Ele pediu. Jesus falou isso para Pedro em João 21. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Me ama? Pastoreia elas. Me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Querido, nós estamos celebrando a passagem. Nós estamos celebrando a Páscoa. Que nós possamos viver uma passagem, que nós possamos viver um despertar da nossa alma, do nosso espírito, para que não sejamos de forma nenhuma, não vamos correr o risco de sermos religiosos. Eu e você não vamos durar para sempre. O que eu e você vamos fazer com o tempo que o Senhor determinou para nós? Bispo, assim, eu fico assustado. Não é para ficar assustado, mas é para entender a verdade espiritual de que eu e você não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Eu estou pregando a segunda vinda de Cristo, porque a palavra em Apocalipse ensina a gente a despertar, a acordar, um povo que não pode estar dormindo, e esse é um momento especial do planeta Terra, esse é um momento especial, e nós não sabemos o que o Senhor vai fazer, mas nós sabemos o que o Senhor deseja que eu e você possamos fazer. Eu sei que tempo é esse, e esse tempo especial, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, sim, mas nós precisamos nos levantar para que essa morte, o último dos nossos inimigos, que foi tragada, que foi derrotada pela cruz e pela ressurreição, nós possamos ter vitória, porque o Espírito Santo falou no meu coração. Não é só essa vitória, a ressurreição, o nome escrito no livro da vida, mas o povo de Deus tem sofrido, presta atenção a isso, com a morte dos seus sonhos, com a morte da sua esperança. O ditado lá fora fala: a esperança é o último que morre. Engano. No Senhor, a esperança não morre jamais. Quando eu começo a ter esse entendimento, e eu entendo que hoje o Senhor está se movendo e quer falar aos nossos corações de que há poder de Deus na sua casa hoje, para que nessa Páscoa toda a morte que rondou, eu vou falar claro, morte que rondou o teu ministério, morte que rondou o teu casamento, morte que rondou a tua saúde, morte que rondou a tua provisão necessária, todo tipo de morte, você está entendendo? Se o ladrão veio para roubar, matar e destruir, primeiro ele rouba, só que a gente às vezes não desperta por esse roubo, depois ele mata, depois ele destrói. Quando a posição que Deus tem para você, tragada foi a morte pela vida. Fica de pé em nome de Jesus, aleluia. Quebra todo bloqueio do teu coração, tira do teu coração, todo achismo, isso eu entendo, mas eu acho que não é bem assim. Querido, não paga para ver, não subestima as trevas. Eu vou repetir, aquele cliente, ele queria confrontar, por quê? Porque ele queria que fosse do jeito dele. Não é do nosso jeito, é do jeito dele, que a gente tenha a humildade necessária, mas que a gente tenha a esperança, que a gente tenha o sonho, o resgate de tudo aquilo que a morte rondou e tentou debilitar, e tentou roubar, e quer realmente matar, quer liquidar com sonhos, quer liquidar com a esperança, quer liquidar com o teu chamado, quer liquidar com o teu ministério, quer liquidar com a tua família. A morte, você não precisa morrer,
Se morrer qualquer uma dessas áreas, a morte já está tendo uma influência absurda. A morte do amor teu pela tua família. Quantas vidas são roubadas? Quantas vidas subestimaram e hoje estão vagando por aí? O Espírito Santo de Deus me fez chorar no meu espírito muito, 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 muito pela tua vida. O meu choro não é de desespero, o meu choro não é de tristeza, o meu choro é de quebrantamento, porque se Neemias se quebrantou, não só por ele, pela sua família, mas por um povo. Está na hora da gente se quebrantar, está na hora da gente chorar por um povo que sofre lá fora, enquanto a gente muitas vezes está bordando as vestiduras dos santos, a gente está... Uma das coisas mais perigosas que torna o Filho de Deus, o servo de Deus, até um desigrejado, é a autossuficiência. E o que eu denunciei domingo passado. Eu sou ministrado por 82 pregadores pela internet. Eu vou pegando aquilo que eu gosto. Nós não podemos ser apêndice. Você conhece essa parte do organismo humano? Por incrível que pareça, Deus é tão Deus que Ele faz uma parte que não serve para nada, o apêndice. Ele fica como parasita, vivendo e pode não dar problema nenhum, mas de repente ele pode dar problema. E o Senhor quer denunciar essa morte espiritual que tentou rondar a tua vida e que tentou rondar essas diversas áreas. Hoje é dia de poder, hoje é dia de ressurreição. Nós tivemos um grande mover hoje de manhã lá na Tijuca, e eu quero te comunicar, depende só de cada um de nós, mas Deus quer que a gente saia daqui hoje declarando com a nossa boca: tragada foi a morte em qualquer uma dessas áreas que o inimigo tentou levantar sobre a minha vida. Não é a morte física, porque parece que a que mais assusta é a morte física, mas eu quero te dizer, é muito dano, é muito prejuízo do inimigo. Então, que venha o poder da ressurreição sobre a igreja de Jesus Cristo, que venha o poder da ressurreição sobre a tua saúde, que venha em nome de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua família, que venha sobre a tua vida de um provedor, uma provedora, que venha o poder da ressurreição sobre o teu chamado. Aleluia. Ora, chore, cantaiara, churiere. Quem quer dar a mão para o Senhor e falar, sabe por quê? O Senhor me deu essa visão. Sabe, em Lucas, na cidade de Naim, quando estava saindo o enterro, e a mãe de uma viúva que tinha um filho que poderia ajudar ela em tudo, ela estava indo sepultar o filho, todo mundo estava chorando junto. Tem tanta gente que chora, mas chora só por consideração, chora só porque é hora de chorar, mas que não está interessado em interromper o sepultamento que estava acontecendo em qualquer uma dessas áreas na tua vida. Isso aconteceu com a filha de Jairo. Tinham até as que choravam contratadas. Querido, em nome de Jesus, o Senhor interrompeu aquele sepultamento. Ele parou aquele sepultamento. E hoje o poder e a glória de Deus está aqui para interromper, em nome de Jesus, tudo aquilo que esse espírito de morte que foi vencido, tragada foi a morte pela vida. Repito, eu não estou aqui como preletor, eu não estou aqui como alguém que está trazendo um estudo bíblico para você, eu estou aqui como homem de Deus, como profeta do Deus vivo, para anunciar, aleluia, que a morte não vai ter mais espaço na tua vida, nem áreas da tua vida, nem tampouco naquilo que é o propósito de Deus para você, aleluia. Hoje, aleluia, se você deseja, em nome de Jesus, eu não vou induzir, não vou insistir, eu vou falar só uma coisa: se você quer ser livre desse cerco da
da morte e declarar em alto e bom som, com autoridade e poder, debaixo da unção da igreja: tragada foi a morte pela vida, porque o meu Redentor vive. Você vai sair do teu lugar, mas você vai chegar aqui na frente para dizer: Senhor, aleluia, eu quero viver o poder da vida, eu quero viver o poder da vida. Se você deseja, sai do teu lugar, em nome de Jesus. Não haverá mais espaço, não haverá mais espaço, em nome de Jesus, não haverá mais espaço. Poder de vida, poder de ressurreição. Aleluia, ninguém podia matar os sonhos de José, ninguém podia matar. Aleluia, o poder da ressurreição que restaura a esperança. A esperança para um filho de Deus nunca vai morrer. Nunca, 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 nunca. Querido, eu tenho certeza de algo no meu coração. Eu vou continuar a chorar. Repito, não de desespero, mas de quebrantamento pelas vidas que o Senhor tanto deseja, aleluia, de trazer poder de vida, canta, aleluia. O Senhor interrompeu os sepultamentos, no fundo, no teu íntimo, você já tinha desistido. Aquilo que representa a morte física, eu vi Deus operar de uma forma tão louca, tão diferente, dentro da minha casa, na vida do meu pai, na vida da minha mãe. Eu estava ministrando a palavra e falando do testemunho dele para uma pessoa, há pouquíssimos dias atrás. A pessoa abriu a boca e ela falou: não é possível, isso parece um roteiro. E eu falei: e foi um roteiro. Só que quem escreveu esse roteiro falou para Paulo: declara em alto bom som, tragada foi a morte pela vida. Muitas pessoas aqui têm medo da morte, têm medo da morte física. Eu quero te dizer, nunca mais você vai ter medo da morte física, mas você vai atentar para o outro tipo de morte que o inimigo tentou colocar. O inimigo tentou colocar a morte do teu chamado, a morte do teu propósito, a morte do teu ministério. Reage hoje em nome de Jesus. Ele está aqui, Ele é poder, aleluia. O Senhor nos faz lembrar do dia do nosso encontro real com Ele, para que a gente saiba, esse dia aconteceu, mas esse dia, ele pode se repetir todos os dias, aleluia. Ele quer tirar todo o ranço, Ele quer tirar a amargura. Sabe o que seria para José? As flechas de amargura que foram lançadas poderiam ser a morte dos seus sonhos, mas ele não se curvou, e hoje o Senhor, aleluia, está colocando dentro do teu coração: se eu já pude fazer para o Senhor, eu quero fazer muito mais. Se eu preciso dizer não para aquilo que é a necessidade do dia a dia, não para as vantagens desse mundo, como esse cliente. Eu falei para ele: Deus não precisa ser votado por mim e por você para continuar sendo Deus. Levante suas mãos, fala: poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, o Senhor tem me ensinado, meu Deus, a chorar pela tua igreja. Eu não me refiro só à igreja Renascer de Botafogo, pelos teus servos, mas a chorar pela tua igreja no Brasil, chorar pela tua igreja na face da terra. Se alguma lágrima, se todas as lágrimas, Senhor, de quebrantamento tem poder, Pai amado, eu te peço, faz uma obra de revolução, faz uma obra, Senhor, que as cadeias sejam quebradas, que as travas, as trancas do espírito de morte caiam por terra, aleluia, que todo, Senhor, toda erva daninha, Senhor, de dúvidas, de desânimo, de descrença, de incredulidade, sejam destruídas, que se levante o povo, aleluia,
aleluia, tão cheio do teu Santo Espírito, tão cheio do teu poder, meu Deus, que haja, Senhor Jesus, vida, vida, sopra vida, Senhor, como o Senhor soprou, meu Deus, sopra vida, vem, Senhor, com as línguas de fogo, toca e visita, Senhor, não apenas para nós, Senhor, mas quando isso aconteceu no dia de Pentecoste, oh Senhor, multidões foram afetadas, que a tua igreja se levante, que multidões sejam alcançadas, que multidões, oh Larachuri Cantaiere, Xere Cantaiá, oh Senhor, aleluia, meu Deus, aleluia, poder, poder, poder do alto, poder do Santo Espírito de Deus. Tu és sublime, Senhor, Tu és sublime. Em nome de Jesus, seja liberto agora, seja livre agora. Tragada foi a morte pela vida. Eu declaro, eu afirmo, eu invoco o nome que está sobre todo nome. Caia por terra toda seta de morte, caia por terra, em nome de Jesus. Recebe a unção que quebrou o jugo, a unção que desfez, aleluia, que desfez contra a tua casa, contra a tua vida, contra o teu chamado, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor também o que vos entreguei. Permaneça onde você está. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, tomou o cálice e anunciou: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes e beberdes, bem baixinho, tá? Todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por que foi pedido pelo Espírito Santo de Deus através do apóstolo Paulo? Anunciais a morte. Para nós não seria mais coerente? Será que esqueceram de escrever? Não anunciar a morte, anunciar a vida. Anunciar é a ressurreição. Mas sabe, como revelação, o porquê? Porque Ele é o Filho de Deus, Ele morreu, Ele venceu. Mas para que nós tenhamos a vitória sobre a morte, ou a parcial, ou a morte que quer simplesmente devorar, é necessário nós morrermos com Ele. Nós morrermos com Ele. Sabe a única morte que é válida para nós? Se com Ele morrermos, com Ele também viveremos. Anuncia a morte. E a palavra de hoje foi em cima disso, e não só para o desavisado, para o ímpio, para aquele que não conhecia Deus, mas para nós. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Quebranta como Neemias quebrantou. Quebranta a tua vida. Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Faça uma oração tua. Faça uma oração tua. Faça uma oração. Denuncia as coisas que estavam te induzindo para a morte, para sepultar o teu chamado, sepultar o teu propósito, sepultar o teu ministério, Senhor. Sepultar o teu casamento, sepultar
Foi isso que Jesus falou para Jairo. Aleluia. Tem medo não? Não tema. Crê somente, entra comigo. Cadê a tua filha? Aleluia. E ele falou: Talita cumi, menina, levanta. Sinta a tua mão ser tocada agora pelo Senhor. E Ele te dizer: levanta, levanta, filho meu, levanta, filha minha. Eu tenho tantas coisas novas para te anunciar. Eu tenho tantas coisas novas para fazer na tua vida, para fazer através da tua vida. Aleluia. Se lembra que Elias pediu a morte, e ele era aquele que não ia morrer. E você tem pedido coisas que na realidade é uma autodestruição, mas eu já te dei vitória sobre essas coisas. Senhor, obrigado, meu Deus. Fala para o Senhor quanto você o ama. Fala para Ele o quanto Ele é importante para você. Fala o quanto você o ama. Jesus, eu te amo, Senhor, como desde o primeiro dia. Aleluia. Como desde o primeiro dia eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus. Oh Deus, come dele todo, em nome de Jesus. Vire seu irmão. Declara, fala. Tragada foi a morte pelo poder da vida. Hoje eu celebro com você o poder da vida que venceu a morte. Não venceu somente a morte eterna. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, mas venceu também a morte circunstancial, a morte diárias da nossa vida. Acabou. Eu e você vamos celebrar o poder da vida, a vida que estará no nosso chamado, no nosso ministério, a vida que estará na nossa saúde, que vai estar também na nossa família, no nosso casamento, a vida que será celebrada, e todos reconhecerão que nas nossas realizações há poder de vida. Os meus olhos verão, testemunharão na tua vida todas essas verdades, todas essas bênçãos. Eu te amo. Levanta o teu cálice e declara: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. O meu Redentor vive mais uma vez. O meu Redentor vive, bebei dele todo. Aleluia, glória a Deus. Tragada foi a morte pela vida. Aleluia, ricantaiara shurigore. Aleluia, aleluia, aleluia.